Você já parou para pensar no que um homem comum é capaz de fazer quando tudo está perdido? Imagina um fazendeiro simples, com as mãos calejadas de trabalhar na terra, que de repente vira uma lenda viva no meio do inferno das trincheiras. Estamos falando de 8 de outubro de 1918, na floresta de Argonne, França. Ali, durante a ofensiva Meuse-Argonne, o cabo Alvin York, dos Estados Unidos, fez algo que parece saído de um filme de ação. Sozinho, ele derrubou 28 soldados alemães com tiros precisos e capturou 132 prisioneiros. Isso mesmo, uma companhia inteira de metralhadoras nas mãos de um homem só. E olha, isso não é Hollywood inventando história. Tá tudo registrado na citação oficial da Medalha de Honra, publicada no London Gazette, em 1919, e confirmada pelo relatório do comando da 8ª Divisão de Infantaria Americana. O mais louco, York era um pacifista religioso do Tennessee que tinha recusado se alistar no começo. Mas ele acabou liderando um assalto que mudou o rumo de uma batalha crucial para o fim da guerra. Agora, para você entender como isso aconteceu, vamos voltar para o contexto. Estamos no outono de 1918. A Primeira Guerra Mundial tinha começado em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, e 4 anos depois tinha virado uma carnificina total. Trincheiras afundadas na lama, gás mostarda queimando os pulmões, artilharia explodindo sem parar. Os Estados Unidos entraram nessa briga em abril de 1917, depois de interceptarem o tal do telegrama Zimmermann, que revelava planos da Alemanha de se aliar ao México contra os americanos. Na Meuse-Argonne, mais de 1 milhão de doughboys, é assim que chamavam os soldados americanos, estavam enfrentando os alemães em florestas densas e vales encharcados. O objetivo era simples na teoria, mas brutal na prática: romper as linhas inimigas e avançar direto para a Alemanha. York fazia parte do 32º Regimento de Infantaria, numa patrulha de assalto comandada pelo sargento Bernard Early. O que tinha começado como uma missão de reconhecimento virou um pesadelo quando 6 americanos foram abatidos por ninhos de metralhadoras alemãs. E é aqui que York entra para a história. Com um rifle Springfield e uma pistola Colt automática, ele agiu com uma precisão mortal. De acordo com o depoimento dos companheiros dele, que está registrado no relatório oficial do Major E.C. Whitman, de 9 de outubro de 1918, York avançou sozinho sobre fogo cruzado, derrubando os atiradores alemães um por um a distâncias de até 200 metros. Para você ter ideia, um dos sobreviventes escreveu no diário de campanha, que está preservado nos arquivos do exército dos SUA, que ele atirava como se estivesse caçando coelhos em casa. Quando os alemães tentaram se render em massa, York não facilitou. Ele forçou eles a carregar os próprios feridos e armas e marchou todo mundo de volta para as linhas aliadas. O total final? 25 alemães mortos confirmados por contagem de corpos, mais 3 oficiais eliminados em combate corpo a corpo. Isso dá 28 baixas diretas atribuídas a ele. Mas aí você pode se perguntar, esses números não foram exagerados? Bom, historiadores debatem isso até hoje. O relatório oficial da 12ª Divisão lista os 132 prisioneiros sob custódia direta dele. Mas alguns relatos de camaradas, como o corporal George Wills, sugerem que a confusão da batalha pode ter somado capturas de outras patrulhas também. Mas a versão mais aceita, que é endossada pela Medalha de Honra e pela Cruz da Legião de Honra francesa, mantém os 28 mortos e 132 capturados como fato corroborado por múltiplos testemunhos. Agora, essa história de York não foi a única. Tem outros heróis improváveis que surgiram do caos dessa guerra. Pensa comigo no cabo Henry Tunday, do Reino Unido, durante a Batalha de Marcoing, em 28 de setembro de 1918, perto do Canal do Escalda, na França. Tunday era um veterano cascudo da 5ª Divisão de Infantaria Britânica. O cara já tinha sido ferido 3 vezes, gás em Ypres, estilhaços em Passchendaele, e ele liderou um contra-ataque contra posições alemãs. De acordo com a ordem do dia número 47 do Quartel-General Britânico de outubro de 1918, publicada no London Gazette no mesmo ano, Tunday matou ou feriu cerca de 9 soldados alemães em combate corpo a corpo e capturou 5 metralhadoras, além de 40 prisioneiros.
Os companheiros dele, em depoimentos para a comissão de inquérito do pós-guerra, que estão preservados no Imperial War Museum, descreveram como ele avançou com baioneta e granadas, neutralizando uma trincheira inteira sob fogo de enfilada. Tem uma curiosidade aqui que é bem controversa. Existe uma pintura de 1923 chamada The Green Howards at Marcoing, que mostra Tandey poupando um alemão ferido. Segundo uma carta do próprio Hitler em 1938, esse alemão ferido seria ele. Mas olha, historiadores como o autor de Forgotten Voices of the Great War consideram isso pura especulação, sem prova fotográfica ou testemunho direto. Os números de Tandey são menos extremos que os de York, mas são confirmados pela Gazeta Oficial. 9 baixas inimigas em um dia, que renderam para ele a Victoria Cross, a mais alta honraria britânica. E se eu te falar que tinha alguém que chegou perto dos 50? É aqui que entra uma das lendas mais impressionantes dessa guerra toda, o soldado português Aníbal Milhais, apelidado de o Herói das Duas Batalhas. Em abril de 1918, durante a Batalha de La Lys, na Flandres belga, Milhais, do Corpo Expedicionário Português, o CEP, enfrentou o avanço alemão na tal da Ofensiva da Primavera. O CEP tinha sido integrado ao exército britânico desde 1917, depois de motins causados por fadiga extrema, como está relatado no relatório oficial do general Gomes da Costa. Eles lutavam em condições brutais. Milhais era um lavrador analfabeto de Alentejo. Ele pegou uma metralhadora Lewis abandonada e, sozinho, por mais de um dia inteiro, disparou contra ondas e ondas de infantaria alemã. Segundo a ordem do dia número 123 do Comando Português, emitida em 9 de abril de 1918 e registrada no Diário da República Português, ele abateu dezenas de inimigos. As estimativas variam de 40 a 50, de acordo com relatos de camaradas como o Tenente Falcão, que encontrou ele exausto, literalmente cercado por corpos. O depoimento oficial colhido pela Comissão de Inquérito do CEP em maio de 1918 resume assim: disparou até a arma superaquecer, impedindo o avanço de uma divisão inteira. Mas e os números exatos? Bom, aí a coisa fica controversa. O relatório inicial da 1ª Brigada Portuguesa fala em incontáveis alemães abatidos, mas testemunhos de prisioneiros alemães interrogados listam pelo menos 42 baixas atribuídas à posição dele. Milhais ganhou a Legião de Honra Francesa e a mais alta condecoração portuguesa, a Cruz de Guerra de Ouro. A Gazeta Oficial exaltou ele como o soldado que matou 50 homens em um dia. Historiadores portugueses, em análises como as do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, aceitam cerca de 40 confirmados por balística e contagem de corpos, mas alertam para a inflação patriótica que era comum na época, parecido com os debates sobre York. Os companheiros dele chamavam Milhais de o maior soldado português de todos os tempos, mas ele só voltou à fama depois da guerra e viveu modestamente até 1970. Olha, esses casos não eram comuns, mas eram picos raros de bravura numa guerra de desgaste, onde batalhas como a do Somme, em julho de 1916, custaram 60.000 baixas britânicas só no primeiro dia, conforme os relatórios do War Office britânico. O que une York, Tandey e Milhais? Eles eram homens comuns, jogados em combates assimétricos. York com a mira de caçador, Tandey com a fúria de veterano, Milhais com aquela teimosia alentejana. Os feitos deles foram validados não por propaganda, mas por telegramas urgentes, diários de bordo e gazetas oficiais. São provas que resistem ao tempo. Mas por que esses números impressionam tanto a gente? Porque eles desafiam aquela narrativa da guerra como massacre impessoal. Em Argonne, York silenciou 35 metralhadoras. Em Marcoing, Tandey tomou uma trincheira inteira. Em La Lys, Milhais segurou uma frente sozinho. Os testemunhos convergem. O sargento Early, que sobreviveu junto com York, escreveu numa carta de 1919: ele nos salvou a todos. Pro Milhais, o cabo Oliveira registrou: sem ele, estaríamos mortos. Hoje ainda se debate se esses totais foram inflados para levantar a moral das tropas.
Relatórios alemães capturados, que foram analisados no pós-guerra pela Comissão Interaliada de Repatriação, admitem perdas pesadas nessas ações específicas. York recusou Hollywood inicialmente porque tinha medo da vaidade. Tandy doou a medalha dele. Milhais voltou para o anonimato. As histórias deles, ancoradas em documentos reais, mostram o heroísmo que é possível mesmo no abismo. E você, o que faria frente a 50 inimigos? A guerra terminou em novembro de 1918, mas lições como essas perduram até hoje. Se essa narrativa te prendeu do início ao fim, se inscreve no canal para mais histórias reais da Grande Guerra. Deixa nos comentários qual herói te surpreendeu mais e ativa o sininho para não perder o próximo episódio.